no livro de 1 Reis, capítulo de número 1. Louvado seja Deus. Livro de 1 Reis, capítulo de número 1, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E eu quero ler com você a partir do versículo de número 39. Aleluia. Graças a Deus. 1 Reis, capítulo de número 1, o versículo de número 39. Graças a Deus. Só quero lembrar você que não é proibido dar glória a Deus, tá bom? Fique à vontade para glorificar o nome do teu Deus. Se quiser abaixar um pouquinho o meu retorno, Moisés, por favor. Eu acho que é o meu retorno aqui que está dando um pouquinho de microfonia. 1 Reis, capítulo de número 1, o versículo de número 39. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: E Zadoque, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. E tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas e alegrava-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor a terra retiniu. Amém? Amém? Amém. Levante as suas mãos para os céus, um minuto de oração. Senhor Deus, a tua palavra, Senhor, está aqui, meu Pai, exposta a nós. Senhor Deus, fala conosco, meu Pai, mediante o poder da sua palavra, Senhor, e da sua escritura santa e poderosa. Meu Deus, que não sejam palavras de consciência humana, mas seja o Senhor falando conosco, meu Pai, e que todo impedimento, Senhor Deus, que nos impeça de receber a sua escritura, de receber a sua palavra e a revelação nela contida, venha a ser quebrado agora. Ó Deus, que todo impedimento, meu Pai, que impede o teu povo de glorificar o teu nome aqui nessa noite, venha a ser quebrado também. Senhor Deus, traga alegria aos corações, traga ânimo, Senhor meu Deus, aos desanimados, e que a tua presença, meu Deus, navegue aqui nessa noite, ó Deus, em meio aos nossos corações. Senhor meu Deus, nós cremos no poder santo, no poder, ó Pai querido, vivífico da sua palavra. Fala conosco, Senhor, e que a tua voz, ó Pai, ela possa ressonar nos nossos corações aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Foi bonito, mas para Jesus bonito só não dá, tem que ser maravilhoso. Bate palma e dá glória a Deus bem forte. Queridos, nós lemos a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo de número 1, e essa introdução a esse livro do livro de 1 Reis, ela fala a respeito de um momento bastante crítico sobre o findar do reinado do rei Davi. O rei Davi, você sabe muito bem que foi um rei conquistador, um rei que trouxe expansões, um rei que expandiu o seu território. Davi teve muitas conquistas, Davi teve muitas vitórias. Davi era um guerreiro nato na batalha. Só que Davi teve algumas chateações. Davi, ele teve consigo algumas decepções. E essas decepções, grande parte delas, é claro que ele teve decepções em todos os âmbitos, principalmente
com um dos seus conselheiros, que era Aitofel, quando o mesmo o trai no dia da batalha, no dia da angústia. Mas Davi, ele trouxe consigo também, ou seja, ele viveu consigo também algumas frustrações, que eram frustrações dentro da sua própria casa. Nós sabemos bem que Davi teve um problema com um filho chamado Absalão, que queria tomar o reino do seu pai, queria rebeliar contra o próprio pai, tomando assim, ou querendo tomar o reino de Davi. E agora Davi já está caminhando para a velhice, ou melhor, já está caminhando para a morte. A velhice já está presente, e agora Davi tem outro problema, com outro filho. E esse problema é o mesmo de outrora. Esse problema agora é com Adonias. A Bíblia diz que Adonias se levanta vendo a velhice do seu pai, vendo que o seu pai já está em avançados dias, e Adonias se declara rei sobre aquele povo. Adonias se declara rei sobre aquela nação, sobre aquela gente, sobre aquela multidão. E a Bíblia diz que, sem consultar o próprio pai Davi, Adonias reúne pessoas, e é uma grande massa, reúne um grande número de pessoas, para que então possam já comemorar a sua suposta coroação. E a Bíblia vai dizer, queridos, que então Adonias reúne uma grande massa, e todos começam a apresentar sacrifícios, e eles vão comendo, se embebedando, e todos estão dizendo: viva o rei Adonias. O mesmo problema, da mesma forma, outrora foi Absalão, e agora está sendo com Adonias. Isso me prova que, por mais que Absalão tivesse tendências à malícia, havia um erro em Davi, um erro na criação dos seus filhos, porque Davi era um pai muito bonzinho, só que Davi era aquele tipo de pai que não sabia dizer não aos seus filhos. Davi era um tipo de pai que não sabia constranger os seus filhos. E isso trouxe na vida tanto de Adonias como de Absalão um espírito de rebeldia. Todas as vezes que eu não sei dizer não aos meus filhos, pode ter certeza que esse envolto, que esse pensamento de rebeldia vai querer perdurar sobre os meus filhos. Davi era um guerreiro vencedor na batalha, mas falhou como pai dentro da própria casa. Davi era um vencedor na guerra, estrategista nato, um homem que sabia conquistar terras. Como Davi não existia até aquele momento, mas um homem que não tinha estratégia de educar os próprios filhos. A gente vê pessoas que às vezes são vencedores fora de casa, mas derrotados dentro da própria casa. Às vezes a gente vê pessoas que vencem no trabalho, são pessoas que são profissionais totalmente capacitados, pessoas que são profissionais excelentes, pessoas que aonde colocam as mãos, as coisas caminham, as coisas desenvolvem, mas dentro da própria casa, ele não consegue desempenhar isso com a própria família. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero dizer para você, que o Senhor te fará vencedor em todos os âmbitos da tua existência. Deus não quer que você seja um vencedor só no trabalho, Deus não quer que você seja um vencedor só onde você exerce a sua função profissional, mas Deus quer que principalmente você seja um vencedor dentro da sua própria casa. Deus quer que você seja um vencedor no meio da sua família, e em nome de Jesus eu ministro, e se você tiver fé para receber, receba. Deus está te dando estratégias, Deus está te dando estratégias para que você vença com a sua família, para que você vença com a sua casa. E quem acredita nisso, diga glória a Deus. Às vezes nós vemos obreiros que são grandes vencedores na obra do Senhor, no altar de Deus, mas infelizmente não conseguem ter a mesma estratégia dentro da própria casa. Os filhos estão como o espírito de Absalão e de Adonias, um espírito de rebeldia. Aprenda a dizer não para os seus filhos.
Aprenda a constranger os seus filhos. Eu sei que a gente que às vezes teve uma infância muito sofrida, você não quer que os seus filhos sofram a mesma coisa que você viveu, não é assim? E aí você pensa, não, eu tenho que dar tudo porque eu não tive nada, eu tenho que fazer tudo porque eu não tive nada. Mas às vezes você pode estar estragando, com perdão da palavra, estragando a sua casa. Davi não sabia falar não, Davi não sabia constranger, era um vencedor, sabia pelejar, sabia usar a espada, mas não sabia conduzir os próprios filhos. E quantos talvez obreiros da casa de Deus, que sabem muito bem manejar a obra de Deus, são obreiros vitoriosos na obra do Senhor, mas quando o assunto é a própria casa, não souberam manejar bem a própria casa. Tome cuidado com isso, porque talvez um dia essa conta chegue, e essa conta chegou para Davi nos dias da sua velhice, quando as suas forças já estavam indo embora, quando até mesmo a Bíblia diz que Davi precisava de uma moça virgem para esquentar o seu corpo, porque ele sentia uma friagem, sentia um frio tão grande, por causa de doenças devido à velhice. Davi estava um homem inválido, Davi estava um homem sem forças, enquanto Adonias se levanta e decide rebelar com o próprio pai, decide rebelar contra o próprio pai, que o deu à luz, que o deu à criação, que o deu sustento. Adonias é um homem totalmente inteligente. Alguns estudiosos dizem que Adonias era um homem que sabia muito bem conversar com as pessoas, era um homem que era dotado de uma simpatia maravilhosa. E aqui eu encontro outro perigo muito grande, porque eu identifico Adonias como um homem que eu chamo de ladrão de coração. Você sabia que tem pessoas que roubam corações? E o pior ladrão, eu vou dizer para você, o pior ladrão não é aquele que rouba o banco, o pior ladrão não é aquele que rouba lá no caixa eletrônico, o pior ladrão não é aquele, nem ladrão de galinha, que rouba galinha no quintal dos outros, mas o pior ladrão é aquele que rouba o coração das pessoas. Porque o ladrão de coração leva as pessoas aonde ele quer. O ladrão de coração leva as pessoas aonde ele quer, aonde ele mesmo destina. Tem pessoas que os políticos roubaram o coração dele, e a pessoa pode ser um traste, o político pode ser um desonesto, mas mesmo assim ele aplaude e diz: esse é maravilhoso. Ladrões de coração. Às vezes a liderança é uma liderança que rouba o coração das pessoas. A liderança é uma liderança narcisista, é uma liderança que adoece, é uma liderança que não sabe regir as coisas mediante a luz da palavra. E aqueles que estão sendo liderados tiveram seus corações roubados, e mesmo assim não conseguem discernir que aquele caminho não é saudável, que aquele caminho não é espiritual, porque os seus corações foram roubados. Mas em nome de Jesus, eu declaro pelo poder da palavra de Deus sobre a tua vida, que o teu coração pertence a um só, que é Jesus Cristo de Nazaré, que verteu o seu sangue pela tua vida. Diga glória a Deus. Tome cuidado com os ladrões de coração. Tome cuidado com aqueles que roubam os corações. Às vezes pode ser pastores que roubam corações. Às vezes pode ser líderes que roubam corações. Pessoas que fazem até mesmo você deturpar a palavra de Deus, porque você pegou aquela que nós chamamos aquela afinidade. Ah, eu posso fazer isso, mas fulano é meu amigo. Eu vou fazer isso, mas o fulano é porque a gente é chegado, porque a gente é próximo. Isso é um grande sinal que roubaram o teu coração e você não percebeu. O que é que a Bíblia diz? Se te faz pecar, se te faz pecar, arranque-o. Se algum ladrão de coração te influencia a fazer aquilo que não é correto, arranque-o.
Adonias consegue convencer sacerdote, Adonias consegue convencer capitão de exército, Adonias consegue convencer uma massa de gente. Sem o pai que é o rei ainda, sem o pai que é o rei ainda em vitalício, até o momento, o pai que está ainda em atividade, sem o pai dar nenhuma ordem, sem o pai dar nenhuma autorização, Adonias consegue convencer as pessoas: eu serei o rei de Israel. Será que não tem pessoas roubando os nossos corações? Será que não tem pessoas fazendo a gente ter atitudes que outrora nós mesmos repreendíamos ou reprovávamos, mas são pessoas que chegaram com tanto jeitinho, né? São pessoas que chegaram com tanta simpatia, são pessoas que chegaram com tanto sorriso. Olha como é que fulano é gente boa, olha como é que fulano é benevolente, olha como é que fulano é simpático, olha como é que o fulano é legal. Não, vamos deixando, vamos dando espaço. Tome cuidado com os ladrões de corações. São pessoas que não te levam para Cristo, mas te trazem para Ele. Deus está hoje nos alertando a isso, e se esse espírito estiver no meio de nós, eu o repreendo no nome do Senhor dos Exércitos. Nós estamos aqui porque nós não amamos A, B, C ou D, mas nós estamos aqui porque amamos aquele que morreu na cruz do Calvário pela nossa vida. Ele é o nosso alvo. Diga glória a Deus e bate mais palmas para o Senhor. Tome cuidado com os ladrões de coração, com pessoas que não fazem pessoas para Cristo, mas fazem pessoas para Ele. Às vezes tem pessoas que infelizmente têm esse espírito de roubar os corações das pessoas, para fazer as pessoas defender a causa dele. Eu não saí lá de Minas Gerais para você defender a minha causa. Eu saí de lá para, em nome de Jesus, dizer para você que você precisa defender o Evangelho de Cristo. Tome cuidado, porque às vezes tem regentes, às vezes tem líderes, às vezes tem pessoas que estão à frente de algo, e podem ser pessoas ladrões de coração. Ó, você é do meu time, hein? Você está comigo, hein? Você é do meu grupo, você é da minha panela. Eu detesto esse negócio, irmão. Ô, coisinha do Satanás. Ó, e se você é do meu grupo, você não pode conversar com o fulano não, porque ele não faz parte do nosso grupo. Está amarrado, Satanás. Ao ladrão de coração, ao ladrão de coração. Ó, você não pode conversar com o fulano não, porque ele não gosta da gente. Não, às vezes não gosta é da pessoa, mas fala assim, não gosta da gente, não gosta do nosso trabalho, não gosta da forma que a gente faz, então você não mistura com ele não. Aí a pessoa que não entende que é um ladrão de coração que está agindo ali, ela age em cima daquilo. Aí ela às vezes detesta pessoas que nunca fizeram nada contra ela, porque tem um ladrão de coração no meio deles fermentando o negócio. Tem um Adonias dizendo assim: não, vem para o meu time que eu sou o rei, vem para o meu lado que eu sou o rei. Ô irmão, em nome de Jesus, eu queria muito que você recebesse isso. Se tiver panela, que Deus está arrebentando todas as panelas. Deus está arrebentando todas as panelas. Eu não sou de A nem de B, eu sou de Jesus Cristo. Eu não sou do grupo A, nem grupo B, nem grupo C. Eu sou do reino dos céus, eu sou de Jesus. E Jesus disse assim: segue a paz, segue a paz com todos
e a santificação, porque sem ambos ninguém verá Deus. Que esse espírito de imaturidade espiritual saia do nosso meio. Que esse espírito de divisão espiritual saia do nosso meio. Quando o próprio apóstolo Paulo encarou isso, uns diziam assim: eu gosto mais de Paulo, porque Paulo me ganhou para Jesus, porque Paulo pregou para mim, então eu não obedeço a Paulo coisa nenhuma, eu só obedeço se Paulo vier. Se Paulo dizer: eu sou de Apolo, porque Apolo é que me ganhou, Apolo é que foi meu pai na fé, Apolo que fez isso ou aquilo, aí então se Paulo falar alguma coisa eu não aceito, tem que ser Apolo. Aí vem o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, e diz: gente, eu plantei, mas Apolo regou, mas quem deu o crescimento de tudo isso foi o Senhor. É Deus quem dá o crescimento, é Deus quem abençoa. Se você faz parte de grupo A, de grupo B, eu quero dizer para você, querido, em nome de Jesus, com todo respeito, aqui não é o seu lugar, porque aqui não tem um grupo A e B, aqui um grupo só, a noiva do Cordeiro. Só tem um grupo, que é aquele povo lavado e remido, que faz parte do corpo de Cristo. É esse o grupo que tem, o corpo de Cristo. E quem faz parte desse corpo, levante a mão e diga glória a Deus. Esse é o grupo que tem, o corpo de Cristo. Adonias está lá festejando, uma multidão está lá festejando, e as pessoas estão gritando: viva, 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 viva o rei Adonias. Até que de repente o profeta Natã chega para Batseba e diz: olha assim, corre para Davi e diga para Davi que Adonias já reuniu um povo, que Adonias, ele já decidiu que ele vai ser o rei, e diga para Davi, relembre Davi, que Davi fez a promessa para Salomão, que Salomão seria o seu sucessor, que Salomão seria o rei. E a Bíblia diz que Batseba então corre e diz: Senhor meu, Adonias, o teu filho, já levantou uma massa, já levantou uma multidão para dizer que ele é rei sobre Israel. Então faça alguma coisa, porque senão ele vai nos matar. Depois que ele tomar posse, ele vai matar a mim e também a Salomão. Então Davi, ele vai dizer da seguinte forma: chame o profeta, chame o sacerdote, peguem Salomão e coloquem Salomão em cima da minha mula e vão até o monte de Gion, e quando vocês chegarem no monte de Gion, derrame óleo sobre a cabeça de Salomão e o consagre rei no meu lugar. A Bíblia diz que eles então obedecem. Rapidamente eles sobem o monte de Gion, e a Bíblia diz que quando eles chegam lá, eles derramam óleo sobre a cabeça de Salomão. E quando eles derramam óleo sobre a cabeça de Salomão, a trombeta é soada, a trombeta é tocada. E quando a trombeta é tocada, quando a trombeta é soada, a Bíblia diz que o som daquela trombeta redimiu sobre a terra, espalhou-se sobre a terra. E a Bíblia diz que Adonias e aqueles que estavam com ele ouviram o som daquela trombeta, e quando eles ouviram o som daquela trombeta, a festa de Adonias acabou. Adonias se perguntou: o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? De repente alguém chega e diz: Adonias, acabaram de ungir o seu irmão como rei sobre Israel. O desespero toma conta. O desespero
desespero toma conta. Mas não era para ficar desesperado. Adonias não tinha maioria, Adonias não tinha muitas pessoas com ele, Adonias não tinha multidão com ele. Mas uma coisa, guarda isso aqui pelo amor de Deus, e pega isso para o teu coração. Não adianta ter multidão se não tiver unção. Não adianta ter multidão se não tiver unção. Não adianta ter número de pessoas se o óleo não está sobre a sua cabeça. Salomão não tinha multidão, mas tinha óleo sobre a cabeça. Salomão não tinha multidão, mas a unção do Senhor estava sobre a vida dele. Tem alguém aqui com a cabeça ungida nessa noite? Tem alguém aqui com a cabeça ungida nessa noite? Então levanta a mão aí, meu santo, e dê um glória a Deus. E Adonias sabe que o mais importante não é teu número. Adonias sabe que o mais importante era ter unção sobre a cabeça, porque a unção sobre a cabeça era um sinal da aprovação de Deus. Eu vejo muitas pessoas que às vezes estão preocupadas porque do lado de lá, pastor, tem muita gente. Pastor, é multidão contra nós. Pastor, os nossos rivais que lutam contra nós são um número muito grande. Mas querido, nós temos a aprovação de Deus sobre a nossa cabeça. Nós temos a aprovação de Deus sobre a nossa vida. Muitos podem ser os nossos inimigos, mas se Deus é por nós, quem será? Ou quem terá capacidade de ser contra nós? Se Deus é com a igreja dele, quem será capaz de impedir a igreja do Senhor de romper as hostes do inferno? Se Deus é com os obreiros, quem será capaz de impedir os obreiros do Senhor de prosseguirem? Se Deus é com vocês que aqui estão assentados, ou você que está pela live, se Deus já ungiu a nossa cabeça, não tem demônio no inferno que pare a igreja do Senhor, porque nós estamos com a nossa cabeça ungida. A festa de Adonias acabou. E vale lembrar uma coisa, que poxa vida, Adonias era irmão de Salomão. Adonias poderia muito bem ter chamado Salomão para sua festa de coroação, já que estão em família. Só que Adonias não chama Salomão. Adonias não chama Benaia, o valente de Davi. Adonias não chama Natã, o profeta. Esses três não vão fazer parte da festa de Adonias. E eu vou falar uma coisa para você: não se engane, que há festas que é melhor a gente não ser convidado. Entenda uma coisa e tenha maturidade para entender isso, que há ambientes, que há lugares que às vezes é melhor a gente nem receber convite para ir. Adonias não chama Salomão porque entende que Salomão já é o favorito, já é o escolhido. Adonias não chama Benaia porque sabe que Benaia era um dos valentes do Davi, homens leais de Davi. E ele sabia muito bem que Benaia não iria concordar nada com isso. E ele não chama o profeta Natã porque ele sabe que o profeta Natã não seria um homem, não seria um profeta corruptível. Ele sabe muito bem que aquele homem, que aquele profeta, ele seria um profeta que não se venderia às propostas de Adonias. Ele sabe muito bem que Adonias poderia ser expert em roubar corações das pessoas, rendendo-se aos sentimentos mais frágeis das pessoas. Mas ele sabia muito bem que Natã não caía na sua conversa. Não se entristeça se você às vezes não ser convidado para alguns lugares, se você não ser convidado para alguns ambientes, ou às vezes as pessoas entenderam que você é um escolhido, ou às vezes as pessoas entenderam que você é uma pessoa muito leal, ou às vezes as pessoas entenderam que você é um profeta de Deus e sabe que você não vai engolir muitas coisas.
Gente leal não é convidado para qualquer lugar. Profeta piorou. Profeta de Deus de verdade sabe que não é qualquer lugar que vão te chamar. É por isso que quando alguém diz assim: ah, pastor, estão fofocando para mim, estão falando fofoca para mim, que não sei o que. Se estão falando fofoca para você, é porque ainda não viram em você que você talvez seja um profeta, ou talvez você seja leal, ou talvez você seja um escolhido. Porque pessoas desse tipo, pode ter certeza que o grupo de fofoqueiro não te chamará. Fofoqueiro só chama fofoqueiro. Eu estou errado? Seja leal para você ver se um fofoqueiro te chama. Quando alguém vier: ah, fulano, você ficou sabendo? Não, não fiquei não, não quero saber também não. O convite vem uma vez só. Ah, você viu que não sei o que aconteceu? Não, não vi não, estava muito ocupado fazendo a vontade do meu Pai. Estava muito ocupado com outras coisas importantes para o Senhor. Estava muito ocupado buscando a Deus. Não participe de festas que Deus não está presente. Não participe de festas que Deus não derramou óleo sobre a cabeça desse povo. Tem festas que é melhor a gente ficar de fora, irmão, para a gente receber o banquete de Deus sobre a nossa vida. Tem festas que é melhor a gente ficar de fora e receber a unção de Deus sobre a nossa vida. Festa de gente como Adonias, não participa gente leal, não participa gente escolhida, e não participa profeta. E podem chamar de chato, mas tem umas festas que estão acontecendo que a gente não vai participar. E tem gente que quase desvia por causa disso. Pastor, não me chamaram. Pastor, não me convidaram. Você viu, pastor? Tiraram até foto e colocaram no WhatsApp e não me chamou. Dê graças a Deus. Você acha que eu, irmão, vou ficar brigando para entrar em festa de Adonias? Você acha que eu vou ficar brigando em festa de gente que rebelou contra o próprio Pai? Eu quero que nessa hora esqueçam que eu existo. É assim ou não é? Eu quero que nessa hora esqueçam de mim. Porque eu não posso participar de coisas que Deus não aprova. Eu não posso participar de coisas que Deus não está presente. Adonias ouve a buzina, a festa acaba. Todo mundo vai embora. Deixa eu te falar uma coisa aqui, pega isso que eu vou te falar. Festa de gente rebelde acaba rápido. Eu sei que é meio complicado, né? É meio duro falar isso, mas eu sei que até dar glória a Deus nesses dias é difícil. Mas como eu sou mineiro, eu sou persistente, eu vou tentar de novo. Festa de gente rebelde começa rápido e termina rápido. Parece que está dando certo. Parece que conseguiu. Parece que o negócio está fluindo. Olha, parece que Adonias vai ser rei mesmo. Porque olha o tamanho da festa. Olha o tamanho da festa. Olha o tamanho do número de pessoas que estão com Adonias. Meu Deus do céu. Que festança. Só que quando tocar a buzina, Adonias, que isso? Todo mundo perde a graça. Quem estava comendo engoliu a comida seca.
Quem estava bebendo, bebeu, mas desceu amargo pela garganta. E quando a notícia chegou, olha, Adonias, a unção não foi para sua cabeça não. A unção foi para a cabeça de Salomão. A Bíblia diz que logo Adonias, ele sai correndo, corre para o templo, se agarra no altar, porque tem medo de morrer. A festa acabou, a alegria de Adonias acabou. Tudo que parecia estar tão certo desmoronou, porque era só emoção. Debaixo de rebeldia é só emoção, é só grito, é só barulho. Permanece não é aquele que tem a emoção, mas é aquele que tem a unção sobre a sua cabeça. Você já reparou o tanto de gente emocionada que talvez você já viu na sua vida? Que soube fazer festa, hein? Quantas pessoas talvez emocionadas que você já viu na sua vida, e você até mesmo já viu ministerialmente falando. Pessoas que, nossa, quando pegava o microfone, meu Deus, quando fulano de tal pregava, era multidão. Quando fulano orava, meu Deus do céu, parecia que a igreja inteira ia cair. Quando fulano fazia, só que era fazia debaixo de uma rebeldia tão grande. E eu nunca vi, eu estou lendo a Bíblia ainda, irmão, eu estou tentando ver aonde que Deus aprova um rebelde. Aonde que tem um ministério aprovado de gente que gosta de agir em rebeldia? Aí fez acontecer, fez o barulhão, fez aquele alvoroço, aquela coisa toda. E tem uns ainda que é tão sagaz, né? Tem uns que é tão ousado, que ainda diz assim, não tem ninguém que faça melhor que eu. Se eu sair, cai. É assim? Só que ele não sabe que Deus já preparou Salomão. É assim ou não é, pastor Roberto? O que ele não sabe ainda, a novidade que não chegou ao conhecimento dele ainda, é que Deus já derramou óleo sobre a cabeça de um Salomão, para substituir e tocar o reino que Deus havia concedido para Davi. Tome cuidado com isso, querido. Mantenha sempre a unção de Deus sobre a tua vida, o Espírito Santo sobre ti. A Bíblia diz que sejam alvas as vossas vestes, e que não falte o óleo sobre a tua cabeça. Que a unção de Deus esteja sempre presente sobre nós. Que Deus abençoe a tua vida. Receba a palavra de Deus. E as palmas para o Senhor mais forte, meus irmãos, mais forte. Tem que ser melhor. Para Jesus tem que ser melhor. Diga glória a Deus. Não cai nessa não, viu? Toma cuidado com os ladrãozinhos de coração por aí. Às vezes lá na empresa que você trabalha tem um ladrão de coração. Não, esse patrão aí paga tão pouco pra gente, vamos só desviar isso aqui, ó. Isso a gente já sofre tanto aqui, né? É assim que eles falam? A gente já sofre tanto aqui. Tem nada a ver a gente pegar isso aqui para nós, ó. Nós merecemos. É assim? É igual aquele obreiro frustrado que diz assim, eu vou abrir um ministério para mim, porque eu mereço mais. Você merece o quê, irmão? Nós merecemos o quê, irmão? O que nós merecemos? Não, eu mereço mais, porque eu sou isso, aquilo. Aí vai pegando aquelas pessoas desprevenidas que não tem ainda um discernimento. Não, vem comigo, fulano, porque você merece mais. Quando nós chegar lá, eu vou ungir você como presbítero, você vai ser apóstolo, semideus, vai ser arcanjo, vai ser tudo lá. Se você quiser, eu até crio um cargo para você, você vai ser o serafim. É assim?
Não, nós vamos inventar cargo aqui para você. Hein, pastor João? Pensou Serafim Joabe? Meu Deus do céu. Sangue do Cordeiro. Aí o coitadinho, inocente, né? Ah, é verdade, eu mereço. Mereço mesmo porque eu estou aqui tantos anos, ninguém me vê, pastor não me vê, pastor não fala nada, ninguém. Aí vai com Adonias. Aí é aquela festa. Já reparou o quê? É aquela festa. Eita, agora vai. A obra é de Deus, não sei o que lá. Daqui a pouco toca a trombeta. O negócio desanda tudo. Aí quem é serafim agora não está sendo mais nada. Está custando é ser crente. É ou não é? Então tome cuidado com isso. Ladrões de corações estão em todos os lugares. As pessoas querem roubar os nossos corações, mas que o nosso coração seja uma terra que só Deus habite. Seja uma terra que só Deus esteja presente nela. Deus e os seus propósitos. Amém? Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Queridos, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue te abençoando. Tem alguém aqui que hoje você quer entregar a sua vida? Hoje você quer deixar o seu coração não na mão de ladrões, não na mão de ninguém, mas na mão daquele que cuida do teu coração. Se tem alguém aqui que você ainda não aceitou Jesus, eu quero lançar esse convite para você aqui agora, para você levantar suas mãos para Ele e reconciliar com Ele, aceitá-lo como teu Salvador. Eu não estou te chamando para você entregar o seu coração para mim e nem para a igreja Deus e Amor. A igreja Deus e Amor ela é uma bênção, mas a igreja Deus e Amor não salva. Quem salva é Jesus. É ou não é? Quem faz a obra é Jesus. E eu quero perguntar se tem alguém: pastor, hoje eu quero tomar essa decisão. Hoje eu quero ter olhos sobre a minha cabeça. Hoje eu quero viver uma vida com Deus. Tem alguém no nosso meio que você quer tomar essa decisão? Ou você que está em casa acompanhando agora essa transmissão e hoje você quer levantar suas mãos para Jesus, viver uma vida com Deus? Então levante as suas mãos aonde quer que você esteja, em nome de Jesus, e se reconcilie com Deus. Jesus está voltando. E eu tenho o costume de dizer uma coisa: se você não quiser acreditar nos pregadores, você tem esse direito, mas acredite pelo menos nos sinais que estão acontecendo. O que os pregadores não pregam, os sinais estão pregando. Os sinais estão aí dizendo que Ele está voltando, que Ele está às portas, que Ele está próximo. E não seja como as virgens loucas que esperaram o dia do noivo chegar para preparar o azeite. Oh meu Deus, esteja com a sua botija preparada, esteja com a sua botija cheia agora. Se Jesus voltar, eu estou aqui para subir com Ele. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Não tem ninguém? Quem já aceitou Jesus aqui? Quem já? Quem é feliz por isso? Quem é feliz? É como aquele corinho antigo que dizia: quem ama esse mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada.